Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão da UX envolvendo radioatividade. Essa aqui é uma típica questão da UX que o texto, quanto maior for o texto, menos você precisa ler o texto, tá? Então, esse texto aqui, se for preciso, a gente volta aqui para dar uma lida nele, mas a gente não vai perder esse tempo, tá? Lendo esse texto gigante aqui. Então, eu simplesmente vou ignorar. Essa parte aqui é importante, mas também vai ser dada no comando da questão. Então é legal saber que vai do rádio 223 até o chumbo 207. Mas isso é dado lá no comando, então também não precisaria nem essa informação. Eu já comento mais sobre essa trilha proposta aqui pela AUX, tá? Então, com base nessas informações, né, que foram totalmente desnecessárias, pode-se concluir que o número de partículas alfa e beta emitidas, respectivamente pelo rádio 223 até a formação do isótopo estável do chumbo 207, tu sabe que é igual a quanto, né? Então, toda vez que a gente coloca aqui, ó, rádio 223, essa aqui é a massa, né, que não necessariamente é igual à da tabela periódica. Chumbo 207 é a massa do chumbo. Como ele quer o número de partículas alfa e beta, o mínimo que tu tem que saber para essa questão é quem são as partículas alfa e beta, né? Então, as partículas alfa, elas têm massa 4 e carga 2, quer dizer, tem dois prótons, também tem dois nêutrons, que daí fecha o total de massa 4. E existem as partículas beta, que elas têm massa zero, ou melhor, a massa é tão pequena que a gente desconsidera, e a carga é menos um. Só que para fazer essa questão, tu tem que saber que quando um elemento emite uma partícula beta ou uma alfa, o que acontece com ele? No caso da partícula alfa, a massa diminui em 4, então o urânio 238 está virando aqui 234. Repare que diminuiu exatamente esse valor aqui. E o urânio tem número atômico 92, né? Ele vai liberar os dois prótons e vai se transformar em tório 90. Só é o mesmo elemento quando o número atômico for igual, tá? Isso é isotopos, o número atômico é que define isso, beleza? Agora, a partícula beta, repara que a massa continua igual, ó, 14, 14. Só que, como ela é menos um, ela aumenta o número de prótons. Aí você dizer, cara, como é que ela aumenta o número de prótons, né, se ela é menos um? Porque a partícula beta, ela vem da desintegração de um nêutron. E quando o nêutron emite a partícula beta, né, que a partícula beta aqui, ela é menos um, é negativa, acaba originando um próton. É por isso que aumenta um próton, tá? Porque tem que fechar mais um com menos um, zero aqui, ó, que é o nêutron. Então é daí que vem a partícula beta, beleza? Então, de novo, toda vez que emitir uma partícula beta, aumenta um próton, porque se formou uma beta, formou um próton obrigatoriamente, tá? Tem que fechar zero essa conta. Bom, agora vamos para a tabela periódica ver o número atômico que eu preciso deles, tá? O número atômico do rádio é 88 e o número atômico do chumbo é 82. Então o rádio, ele tem massa na tabela 226, só que a gente está usando aqui o rádio 223. O chumbo está igual ao da tabela, tá? Que é o chumbo 207. Logo, a variação de massa, se eu vou descontar uma da outra, é 16. E essa massa, se eu dividir por 4, que é a massa das partículas alfa, dá 4 partículas alfas, porque 4 vezes 4 é 16, tá? Então, se eu tiver 4 partículas alfa, né, de massa 4, repara que eu só vou multiplicar aqui, né? 4 vezes 4, 16. Então, se a massa diminuiu 16, com certeza foram emitidas 4 alfas. Então, eu já tenho minha resposta aqui, né? 4 alfas. Agora eu só vou conferir. Bom, tu já sabe qual é a resposta, né? Porque as outras já estão erradas, né? A gente quer número de partículas alfa, respectivamente ainda. Mas vamos conferir se vai dar duas beta, tá? Para ver se a questão não tem problema. Então,
Como que eu sei o número de partículas beta? Vamos pensar o seguinte, tá? Que o número atômico aqui, ele tem que diminuir. O número atômico é o número de prótons, que é 88. Ele tem que chegar em 82. Só que, se foram emitidos, né, 8 partículas alfas, foram emitidas 8 partículas alfas, será liberado 8 vezes 4 vezes 2, né, que dá 8. Então tem que diminuir 8 prótons, né? Então, se eu fizer, né, de 88, emitindo aqui, né, daqui para cá, as 8, os 8 prótons, né, as 4 partículas alfa, tá aqui, ó, os 8 prótons, tem que diminuir para 80 e não para 82. Como é que virou 82 e virou chumbo? Só tem um jeito, né? Quem que a gente emite e aumenta um próton? A partícula beta. Então, a gente vai ter que emitir aqui quantas, né? Nós vamos ter que emitir duas partículas beta para poder se transformar em 82. Então, confere que vai ser a nossa letra B. Mas olha só, você também poderia pela série radioativa fornecida, né? Repara ali, ó, que o rádio 223, eu sei que a letrinha tá muito pequena, mas isso é culpa da UX, tá, galera? Senão não ia caber no meu slide. Se ele emite uma partícula alfa, ele vira radônio 219, porque diminui em 4 a massa e em 2 o número atômico. Depois, se emite mais uma partícula alfa, ele vira polônio 215. Se emite mais uma partícula alfa, né? Ó, tá diminuindo de 4 em 4, tá vendo? Ele vira chumbo 211. Só que agora ele vira bismuto 211. Então é uma partícula beta, porque a massa ficou igual. Tu pode comprovar pelo número atômico, né? A gente tem aqui o chumbo que vai ser, ó, 82 e tá aumentando o número atômico em uma unidade, né? Por quê? Porque ele emitiu uma beta. Por isso que aumenta uma unidade. O número atômico a gente já explicou isso aqui, né? Porque formou uma beta, formou um próton também. E agora ele passa de bismuto para titânio. Opa, acho que tem um probleminha aqui, né, UX? Ó, isso aqui é uma das gafes da UX, né? Não é o titânio, é o talho, tá, galera? O titânio é um outro elemento que não tem nada a ver com isso, tá? Como é que eu sei? Pô, porque se ele passar de bismuto para talho, aí ele diminui o número, né, atômico de duas unidades. Isso aqui é partícula alfa, tá? Então, eu não posso passar para titânio, né, que é 22, cara. Isso é muito feio, tá? É um erro meio bobinho assim, mas grave, né? Confundir titânio com talho, tá certo? Que o I e o L são muito parecidos, tá? Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Então, ignore esse símbolo aqui. Imagina que é o talho. Eu sei, gafe ruim da UX. Então, imagina que é o talho. E agora o talho vai virar o quê? Chumbo, emitindo uma partícula beta. Como é que eu sei? Porque a massa 207, né, ficou igual, ó. E o talho, que é 81, se ele emite uma partícula beta, ele vai virar quem? Ó, vai virar o chumbo, que tem número atômico 82, né? Por isso que aumentou aqui o número atômico, porque emitiu uma beta que é menos 1, né? Beleza? Bom, agora tu conta, ó, alfa, 1, 2, 3, 4. Fechou no gabarito, né? Beta, 2. Só tem essa gafe aqui, né? Que eu não sei o que a Ux pensou da vida nesse caso aqui, né? Mas tudo bem. Beleza, gente? É isso aí. Espero que você tenha curtido essa resolução, tá? Para mais informações, cara, eu vou deixar uns vídeos muito interessantes para vocês aqui. E vou deixar na descrição desse vídeo também muitas informações, principalmente o Studbook Química na UX, que tá maravilhoso. Tu tem que vir falar comigo e aprenda como gabarita química na UX, tá? Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.